Olá, sou Marcelo Xavier, professor de estruturação e pianista acompanhador do Conservatório Estadual de Música AID França-Americano de Juiz de Fora. E esse ano eu quis trazer nessa aula um pouco sobre o acompanhamento, especificamente no samba, mas que dá para a gente utilizar muito desses conceitos que eu vou passar aqui hoje na música brasileira em geral, na bossa, no choro. Esse é um assunto que eu resolvi trazer porque eu vejo que é um pouco carente de informação, e assim eu venho estudando há algum tempo sobre isso, tentando ver vídeos na internet, comprando livros, tentando aprender com os grandes mestres. E então eu fiz um compilado de alguns exercícios que foram me ajudando nesse meu processo, principalmente um livro de um pianista chamado Turi Colura, que o livro chama Levadas Rítmicas e Levadas no Piano Brasileiro. Então me ajudou muito nessa questão de entender mesmo, entender o ritmo, entender esse conceito, em como trabalhar em conjunto as duas mãos. E principalmente o que vai ser o nosso foco aqui, que é como automatizar a mão esquerda, porque nos ritmos brasileiros, em geral, a mão esquerda ela é a grande responsável por trazer essa pulsação, esses ataques, vamos dizer assim, esse cacuete do ritmo. Então, eu vou tentar mostrar para você um pouco desse passo a passo, como construir isso, como automatizar a mão esquerda. E também pode ser utilizada, até mesmo na música erudita, em alguma peça que tem a mão esquerda fazendo algum padrão e a mão direita executando coisas diferentes, E com esses exercícios eu acho que vai poder te ajudar, te auxiliar a tocar essas peças. Então, para começar, eu vou mostrar o básico do ritmo no samba, pensando na mão esquerda, Eu vou mostrar primeiro o mais simples e depois algumas levadas um pouco mais sofisticadas, sempre pensando da mesma forma, para automatização dessas levadas. Então, a primeira coisa é que basicamente a gente utiliza fundamental e quinta de um acorde. Então vamos pegar o dó, que é comum a gente sempre começar pelo dó. Então pensar na fundamental do dó, que é o dó mesmo, e contando uma quinta, dó, ré, mi, fá, sol, Sol é a quinta. Então essa quinta é interessante que ela fique mais grave, porque o segundo tempo ele tem essa função de ser mais grave, de ser até um pouco mais forte nesse caso, para dar esse cacuete que eu disse. Então é primeiro e a segunda, como se fosse a marcação de um surdo. Então o primeiro passo é esse: pegar essa mão esquerda. Se você ainda não tem costume, então pode ficar um pouco fazendo isso, só para você sentir bem. E isso vai ser a marcação básica, que é no tempo 1 e no tempo 2. Então aqui a gente pode encarar como duas semínimas, Então seria isso no primeiro momento. Agora, para a gente começar a colocar a mão direita, a gente pode pensar que eu vou sempre tocar no tempo 1 a minha mão direita. Então posso até contar, Pensa no 1 e 2. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Agora pensa no tempo 2. 1, 2, 1. Então até aqui a gente ainda não está sentindo o samba, né? Vamos aos poucos, só para ir acostumando essa mão direita e mão esquerda aos poucos. Agora vamos pensar que a gente vai tocar nos dois tempos, começando o tempo 1. Se você já acha que daí não precisa de ficar fazendo muito tempo, né? Não precisa de fazer. Vou começar bem do comecinho mesmo, degrau por degrau, para até quem não está acostumado, né, conseguir pegar. Então depois de tocar uma mão direita para cada nota, a gente pode pensar agora de duas mãos direitas para cada nota. Então ficaria... Agora 3. Fica meio valsa assim, né? 4. Até 6. Então isso tudo é para automatizar minha mão esquerda. Eu estou fazendo várias coisas diferentes com a mão direita, enquanto a esquerda eu permaneço marcando, marcando esse tempo 1 e o tempo 2. Aí o que eu posso mostrar agora como uma segunda etapa? A gente trabalhar com as células rítmicas. Quando eu faço aqui duas notas, né, duas mãos direita para uma nota da mão esquerda, quer dizer que eu estou fazendo colcheia, né? Como se eu estivesse tocando em colcheia. Quando eu coloco 4, é como se eu estivesse fazendo semicolcheias. Não é? Então eu posso fazer com outras células rítmicas, né? A gente tem essa daí como colcheia e semicolcheia. Então vamos pensar nela como seria, né? Mão direita faria né? Isso para cada toque da mão esquerda. Então se eu faço o dó, eu faço a célula e depois eu faço a célula outra vez. Então vai ficar e assim a gente pode ir fazendo com todas as demais células que a gente conhece. Agora o contrário, duas semicolcheias e uma colcheia. Então para cada toque da mão esquerda, uma célula. Essa célula agora ela é muito utilizada no choro, né? Ela é então, mesma coisa. Temos também a colcheia pontuada. Então vai ficar e também o contrário.
trabalhar com as células é que quando a gente faz os ritmos, né, às vezes a gente não percebe, mas são essas células que estão sendo executadas, né? O que fica um pouco diferente é que às vezes elas estão ligadas, né? A rítmica brasileira também tem muito isso, da síncope, né? A gente não sente o tempo forte sendo atacado, né? A nota ela é atacada antes de chegar ao tempo forte e ela vai até o tempo forte. Então isso dá a impressão às vezes de ser algo muito complexo, mas na verdade são essas células, só que às vezes com uma ligadura, né? Aí que dá essa diferença. Então, recapitulando, colocamos, né, a batida da mão direita escolhendo uma determinada nota da mão esquerda, depois um toque para cada nota, depois 2 toques, 3 toques, 4 toques, que seria a nossa semicolcheia, e depois utilizando essas células rítmicas. Então até agora a mão direita ela fez acordes também, né? Mas nesse livro que eu citei, do Túlio Colura, ele traz um exercício muito interessante que é trabalhar melodicamente a mão direita e a mão esquerda executando algum padrão rítmico, né, que também ajuda nessa automação, principalmente se a sua ideia é fazer um solo, fazer melodia junto, né, vai auxiliar nesse sentido. Então, o que seria isso? Vou fazer primeiro sem a mão esquerda, tá? Só para explicar como qual é esse procedimento, né? Quando a gente faz uma escala, se eu sigo um ritmo, né, um andamento, para ideia se concretizar, fechar no tempo certinho, né, e eu poder novamente tocar essa escala seguindo esse andamento, seguindo essa pulsação, eu acabo tendo que esperar um pouco nessa última nota. Olha só, perceba aqui, ó. Essa última nota ela tem que soar um pouco mais para encaixar no ritmo, né? Eu vou marcar a pulsação aqui para você perceber, ó. Então eu tenho que esperar um pouco, né? O que então vem falar o Túlio Colura nesse livro? Ele começa a deslocar, vamos dizer assim, essa demora para as demais notas. Então, o pulso está aqui, né? E ele faz. Depois, na segunda vez, ele espera um pouco no Ré, na segunda nota da escala, tanto subindo, né, quanto descendo. Então você vai notar agora que eu vou demorar um pouco no Ré e um pouco no Si. Veja como fica. Agora eu vou esperar um pouco na terceira nota, subindo, que vai ser o Mi, e descendo, que vai ser o Lá. Então, agora esperar na quarta, que é o Fá, subindo, e descendo é o Sol. Esperar no Lá, que é na sexta subindo, e no Mi, que é a sexta descendo.
Agora espera na sétima, subindo, que é o Si, e na sétima descendo, que é o Ré. E agora esperar na oitava, né, subindo, que vai ser o Dó, e na oitava descendo, que é o Dó também. Então, é uma coisa simples, que é fácil de ser entendida, que também vai dar uma sensação um pouco de padrão da mão direita, né? O interessante que eu acho é esse. Você também consegue observar um padrão da mão direita, enquanto a mão esquerda está fazendo outro padrão. Porém, esse padrão da direita ele vai sofrendo alteração, né? Cada hora a ideia melódica, né, do ritmo, a melodia, né, o ritmo da melodia, ele vai ficar um pouco diferente. Então, como é que seria essa aplicação no ritmo? Né, jogando a mão esquerda, igual a gente estava fazendo. Então, vai ser assim. Vou esperar na segunda agora. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Com isso, então, a sua mão esquerda vai ficando automatizada, porque você não pode ficar pensando muito nela, né? Por isso que aqueles exercícios anteriores que eu passei, para chegar nesse ponto, sua mão esquerda já está mais preparada para realizar, porque nessa etapa já é um pouco mais complicado. Então, esse é o passo a passo que eu fui desenvolvendo até para os meus estudos, para conseguir automatizar a mão esquerda em situações onde ela vai executar um padrão rítmico, né? Então, primeiro eu vou mostrar o ritmo mais básico da bossa nova. Vou fazer com o mesmo acorde, tá? Bem simples aqui, porque a ideia mais é a questão do ritmo, né? Então, na bossa nova é mais ou menos isso daqui. Mão direita, mão esquerda fazendo o nosso padrão, né? Enquanto a mão direita então eu toco o Dó e dou 2 toques na mão direita. Quando eu toco o Sol é sozinho e logo depois vem a mão direita junto. Então esse é o básico da bossa nova. E no ritmo do samba acontece algo um pouco diferente, porque a gente escreve o samba em 2/4, né? Que a gente sente 1 e 2, 1 e 2. Porém, a gente no ritmo do samba não consegue fazer a levada completa em 2 tempos. Por isso até que os gringos, né? Eles escrevem 4/4, porque o desenho do samba não é realizado em 2 tempos somente, né? Enquanto a bossa é tá, 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 e depois aqui já repete o mesmo desenho,
No samba a gente precisa de 4 tempos para realizar o desenho completo. Então os gringos entendem isso como se fosse 4 tempos, porque eles entendem, né, esse desenho completo sendo um compasso, sendo que, né, para a gente, vamos dizer por isso o correto, né, a gente tem 2 tempos com um desenho e depois outros 2 tempos com outro desenho, mas mesmo assim a gente entende como 2, né, tendo 2 tempos. Então no samba fica mais ou menos assim também, pensando numa levada mais básica. Começando como bossa. Só que depois tem essa modificação, né? Os 2 primeiros tempos parece uma bossa. Aqui já muda. Então, bem básico mesmo. E aí a gente pode pensar em incrementar um pouco essa levada da mão esquerda, colocando um pouco mais de nota, né? Um pouco mais do molho, né? Que geralmente falam. Ao invés de tocar somente assim, o que a gente pode fazer é dar 2 toques e dar mais ou menos, a gente pode dizer, uma repicada na nota. Então, ao invés de soar assim, a gente pode antecipar um pouco o som. Essa segunda nota, né? Esse segundo ataque é um pouco mais fraco e mais staccato também. Então, com a levada, então, para pegar essa mão esquerda é realizar aquele procedimento que eu passei, né? Agora, em vez de pensar nesse desenho, pode utilizar tudo aquilo pensando agora dessa forma. Então, como é que ficaria a escala, né? Vou dar um pequeno exemplo. E aí, assim por diante. E tem um outro desenho que eu posso mostrar também, que é bastante utilizado. Ao invés da gente tocar somente 2 notas, a gente pode tocar 3 notas e colocar a fundamental no meio. Então eu teria Dó aqui, Sol aqui, e posso usar esse Sol aqui mais agudo também. Pensando nesse desenho que a gente fez, um ataque, né? Então, né? E uma outra variação ainda, essa um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim, que essa, além de pegar a fundamental quinta, ela vai utilizar a sétima maior aqui, né, no caso de um acorde maior com sétima maior. Então ela ficaria
essa levada também, fazer todo aquele procedimento, né, que eu mostrei, inclusive com a escala, para deixar isso bem automatizado na mão esquerda e a mão direita ficar livre, para depois variar à vontade, né? O samba, a música brasileira nos dá essa liberdade para a gente brincar, né? Trabalhar bem essas divisões onde a gente achar interessante. Então, brincar. E sentir isso, né? Trazer isso, imaginar que você está, que seu instrumento está dançando, né? Acaba sendo um pouco isso, trazer essa leveza, trazer essa dinâmica até, né, no ritmo, colocar lugares mais fortes, alguns lugares mais fracos, trazer intensidade, né, dinâmica na execução, né, no ponto de vista da articulação também, né, trazer um pouco do staccato, um pouco do ligado. Então isso vai de cada um, vai da gente pesquisar, escutar vários músicos, né, para a gente sempre absorver e conseguir aprender sempre. Então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que ajude, né, você, espero que tenha clareado e trazido uma nova experiência, né? Talvez você nunca tocou esse estilo, talvez se você tocar, né, você pode se encantar e quem sabe ser aí mais uma forma de você se aprimorar como músico. Quem sabe a sua identidade está aí e você ainda não tinha descoberto ainda, né? Então, bons estudos para todos e até a próxima.